Voltando para mais uma parte, mais uma aula de Direito Administrativo. Estamos no assunto Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99, na verdade, bem no início desse tópico, porque só fizemos uma questão relacionada a esse assunto. Por isso, agora, vamos à questão de número 2, que diz o seguinte, ó. Em matéria de responsabilidade administrativa por falta funcional de servidor público, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição da República de 88. Esse tópico daqui, minha gente, a falta de defesa técnica por advogado, é a cópia da súmula vinculante de número 5. Logicamente, se é súmula vinculante, só o Supremo Tribunal Federal pode produzir. E o Supremo Tribunal Federal, nessa súmula vinculante número 5, diz exatamente isto. Diz que a falta de defesa técnica por um advogado não ofende a Constituição. Ou seja, em outras palavras, o advogado, em um processo administrativo, ele é uma faculdade, ele é uma escolha, salvo algum ato em que a lei exige a presença dele. Mas a regra é que o advogado, no processo administrativo, ele é uma faculdade, ele é uma escolha e não uma imposição. Questão de número 2, questão que você matava com a simples leitura da súmula vinculante. É por isso que a questão de número 2 está correto, porque o advogado, no processo administrativo, ele é uma faculdade, ou seja, ele é uma escolha e não uma imposição. Vamos agora à questão de número 3, que diz o seguinte, ó. O presidente de uma Assembleia Legislativa, por estar sobrecarregado de trabalho, delegou para o primeiro vice-presidente, com a concordância deste, competência para decidir recurso hierárquico interposto contra a decisão do presidente de comissão em questão de ordem por este resolvida. Pausa. Vamos lá. O que é primeiro, antes de tudo, delegar? Delegar é repassar. E como regra, o fenômeno da delegação ele é permitido, porque quanto mais delegar, mais especialistas eu vou ter em cada um dos assuntos, maior vai ser o atendimento do princípio da eficiência e tecnicamente melhor a atuação do administrativo, ou seja, a delegação deve ser a regra. Só que quando você vai no artigo 13 da lei que estamos analisando, Lei 9784 de 99, esse artigo 13 diz quais são os atos que não admitem delegação. Isso daqui, apesar de ser decoreba do texto da lei, despenca de cair. E quais são os atos que não admitem delegação? Eu queria que você lembrasse o seguinte, ó, os atos que eu não posso delegar, que são indelegáveis, são os atos do cenoura. Aí você diz, como assim de cenoura? Eu não posso delegar os atos de competência exclusiva, a edição de ato de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo. Não posso delegar os atos de competência exclusiva, edição de ato de caráter normativo e decisão de recurso administrativo. Nesta questão aqui, disse que o presidente delegou a decisão de um recurso. Ele poderia ter delegado, já vamos dizer que não, que eu não posso delegar a decisão de um recurso administrativo. Vamos ver agora o que diz a questão. Ela continua e diz assim: o mencionado ato administrativo de delegação é nulo. Realmente, eu não poderia ter delegado a decisão de um recurso, eis que causará vício de competência por excesso de poder para o primeiro vice-presidente, pois a decisão de recurso administrativo é indelegável. Questão de número 3, questão perfeita, questão correta. E por que traz aqui um vício de competência? Porque a partir do momento que A delegou a decisão de um recurso administrativo para B,
Como essa delegação não poderia ter sido feita, B se torna incompetente para decidir aquele recurso. Por quê? Porque em uma situação como essa, a própria lei, em seu artigo 13, diz que eu não posso delegar a decisão de recurso administrativo, assim como disse a questão que esse ato ele é indelegável. Então, aqui, questão de número 3, questão correta. Fechada a questão 3, vamos aqui na questão de número 4, que diz o seguinte, ó. João e Maria, ambos servidores ocupantes de cargo efetivo da Assembleia Legislativa, são casados. Então, João e Maria são casados e são servidores. Continua a questão e diz: em razão da função pública exercida, João recebeu o requerimento que inaugura processo administrativo em que é interessada a terceira pessoa que arrolou desde logo como sua testemunha Maria. Opa, tem um processo administrativo em que a testemunha desse processo é Maria, que é a esposa de João. Aí continua a questão e diz: ao receber tal documento, à luz da Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo, João deverá comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito em razão de seu impedimento, sob pena de cometer falta grave disciplinar. Essa questão daqui está dizendo que João ele deve se abster de atuar naquele processo administrativo, já que existe uma situação de impedimento. Situação de impedimento você encontra no artigo 18 da Lei 9784 de 99. O que é esse impedimento? Existe na lei situações de impedimento e situações de suspeição. O impedimento, ele é mais forte, digamos assim, porque a pessoa ela não vai ter a neutralidade, a imparcialidade necessária para poder atuar naquele processo administrativo. A lei, nesse artigo 18, diz 3 situações que geram esse impedimento. Quando, por exemplo, a pessoa tiver interesse direto ou indireto na matéria daquele processo administrativo, quando ela atuar como testemunha, perito, representante, ou, por exemplo, o cônjuge atuar, como é a situação aqui da questão, ou então, quando a pessoa estiver litigando em um processo judicial ou administrativo contra interessado no processo, faça a leitura do artigo 18. Agora, perceba, está dizendo que no processo administrativo, Maria, que é a esposa de João, ela já foi arrolada como testemunha. E o artigo 18 é expresso. Se o cônjuge daquela pessoa que foi indicado para conduzir o processo administrativo foi arrolado como perito, como testemunha, como representante, existe uma situação de impedimento. E se a pessoa não declara o impedimento, vai incorrer em falta grave disciplinar, assim como disse a questão. Por isso, questão de número 4, questão que bastava você fazer a leitura desse artigo 18, é questão que é dada como correta. Só cuidado com o seguinte, lembra de analisar as situações de impedimento e a situação de suspeição, por exemplo. Dá uma olhada no artigo 20 da Lei 9784 de 99. Se fala em suspeição quando existe uma relação de amizade íntima ou inimizade notória, porque pode ser que sua prova queira esse paralelo do impedimento com a situação da suspeição. Mas questão de número 4, questão que está correta. Partindo aqui agora para a questão de número 5, que é a última questão relacionada ao tema do processo administrativo, ela diz assim: a Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal e pode ser aplicada de forma subsidiária a estados e municípios quando não houver lei local para tratar da matéria. Veja que até aqui só está se conceituando a quem se aplica a lei do processo administrativo federal. Vamos ver de fato o que a questão quer a partir de agora. Ela diz o seguinte: ao dispor sobre a comunicação dos atos dos processos administrativos, a citada lei estabelece que a intimação deve observar a antecedência mínima de 15 dias úteis quanto à data de comparecimento do administrado intimado para
o ato. Em relação a essa parte daqui, aconselho a leitura do artigo 26, parágrafo 2º da Lei 9784 de 99, que é o seguinte, ó, se eu quero que alguém compareça para poder prestar, por exemplo, algum esclarecimento naquele processo administrativo, eu vou intimar. Só que eu não posso intimar a pessoa no ato, até porque ela tem que se preparar para poder comparecer. E a lei estabelece um prazo de pelo menos quantos dias? A questão diz que a antecedência mínima entre a intimação e a data do comparecimento deve ser de 15 dias úteis. Só que quando você pega a lei, esse prazo, na verdade, é um prazo de pelo menos 3 dias úteis e não 15 dias úteis, como disse a questão. Por isso, questão de número 5, questão que se encontra errada. Observe o seguinte, até uma dica. Prazo não se explica, prazo se decora, na verdade. Eu sei que pode até parecer uma grosseria, mas é isso. Se você perguntar para mim, por que 3 dias? Porque a lei decidiu que seria assim. Então, eu aconselho, a sua banca, ela gosta de pegar essa tática de memorização, de decoreba. Pega os prazos da lei, faz uma tabela, dá uma olhada para intimação esse prazo, para recurso esse prazo, para administração decidir esse prazo. Faz uma leitura, faz uma olhada, monta uma tabela só com prazo, porque a lei 9784, ela tem vários prazos e pode ser que algum deles, como por exemplo nessa questão daqui, caiu, venha também a cair na sua prova. De processo administrativo, como eu disse, faça a leitura da Lei 9784. É uma lei tranquila de você trabalhar, na verdade, não tem uma dificuldade muito grande para o entendimento dessa lei e é uma lei potencial para a sua prova, como, por exemplo, também é super potencial para a sua prova essa parte daqui, ó. Improbidade administrativa, Lei 8429 de 92. A lei de improbidade, digamos que ela é a lei queridinha, ela é a lei da moda. Quase toda a prova está pedindo em uma questão, dentro daquelas escolhidas, uma questão sobre improbidade administrativa. A leitura da Lei 8429 de 92 é imprescindível. Você tem que fazer a leitura da lei, mas também é uma lei tranquila, é uma lei fácil, é uma lei rápida e é uma lei bem intuitiva. Você consegue entender o espírito da lei com a simples leitura. Só que seu edital, passei sem querer, além da lei de improbidade administrativa, pediu também aqui a lei anticorrupção. Eu aposto menos nesse tópico daqui, não é um tópico, digamos que, querido em provas. A sua banca, por exemplo, para poder conseguir achar uma questão em relação a esse tópico, foi até difícil de achar, mas vai que cai aqui, ó, Lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção. Se sua prova quiser surpreender, ela pergunta algo da lei anticorrupção. Mas se ela for na regra, no que realmente cai mais, no que está na moda, é esse tópico daqui de improbidade administrativa, que é até o tópico que vamos iniciar com a leitura das questões. Aí agora sim, questão de número 1, relacionada ao tema improbidade. Diz assim: Pedro, servidor público do município Beta, foi acusado pelo referido município de ter violado seu dever legal de sigilo. O polo passivo da relação processual foi igualmente ocupado por José, particular, que o teria auxiliado a se beneficiar da quebra de sigilo, ou seja, polo passivo é quem está sofrendo a ação de improbidade. Temos quem no polo passivo? Um servidor e temos também um particular. A grande questão inicial é: um processo de improbidade pode ser movido só contra um servidor? Pode ser que eu mova um processo de improbidade só contra o servidor? Pode. Pode ser que um processo de improbidade venha a ser movido contra o servidor junto com o particular? Sim, particular pode ser processado por improbidade administrativa, desde que induza, concorra ou se beneficie da prática do ato. Agora, cuidado. Pela jurisprudência do STJ, essa ação de improbidade administrativa não pode constar nela apenas o particular. Apenas o particular não pode figurar somente ele no polo passivo da demanda. Ou seja, a ação de improbidade ou é movida contra o agente público sozinho,
contra o agente público mais particular, mas nunca somente contra o particular, porque o particular precisa do agente público para poder praticar aquele ato de improbidade. Aí, voltando à leitura da questão. Então, não tem problema nenhum a ação de improbidade aqui, ó, ter sido movida contra um servidor e um particular. Vamos ver o que a questão quer. Diz assim: o juiz de direito, ao proferir a sua sentença, decidiu inexistir qualquer prova de que Pedro praticara o ato ilícito. Inexiste prova de que Pedro. Quem é Pedro? Pedro é o servidor. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o servidor não vai ser punido pela prática do ato de improbidade, ou seja, inexiste prova de que Pedro praticou um ato ilícito. Por outro lado, as provas em relação a José quem? José o particular, eram irrefutáveis, pois ele efetivamente teve acesso à informação sigilosa. Continua a questão e diz: considerando que a sentença foi proferida no âmbito de uma ação civil por ato de improbidade administrativa, o juiz de direito deve fazer o quê? Absolver Pedro e José. E aí, o que você acha dessa questão? O juiz deve absolver Pedro e José? A questão está dizendo o seguinte, realmente não tem provas de que Pedro, o servidor, estava envolvido na prática do ato ilícito. Tem provas de que o particular fez algo de errado, mas o servidor não. Mas aí acontece o seguinte, você vai lembrar do seguinte, em uma ação de improbidade, o particular só pode ser processado, só pode ser condenado pela prática do ato de improbidade se junto dele existir um agente público, porque o particular tem que induzir um agente público a praticar um ato de improbidade, concorrer com o agente público na prática do ato de improbidade ou se beneficiar. Moral da história: um particular sozinho não pode nem ser processado sozinho e nem ser condenado sozinho. Mas, professora, tem provas de que o particular agiu de maneira irregular. Então, ele vai ser processado na esfera civil, pode ser processado na esfera criminal, mas ele não vai ser processado e condenado por o quê? Improbidade administrativa. A partir do momento que o servidor ficou livre, por consequência lógica, também vai ter que ser livre aqui dessa ação de improbidade o particular. E sim, o juiz deve absolver os dois, porque se não existiu a participação do agente público, também não vai poder existir a condenação do particular. Por isso, questão de número 1, questão extremamente bem elaborada, é uma questão que se encontra correta. Fechada a questão de número 1, de improbidade administrativa, vamos aqui à questão de número 2, questão gigantesca. Vamos ver o que ela diz. Paulo Passarinho de Andrade, secretário de Cultura do município Alfabeta, é réu em ação de improbidade movida pelo Ministério Público. Tem um secretário de Cultura que é réu em uma ação de improbidade. Ele é réu em ação de improbidade. Vamos grifando, que a questão é muito grande, temos que ver o que a questão quer. Aí ela continua e diz: a ele é atribuída a doação de computadores antigos, embora funcionais, que pertencem ao patrimônio municipal, para uma escola particular de propriedade de esposa de um servidor da sua pasta. O que ele fez? Ele doou alguns computadores funcionais para uma escola particular. Continua a questão e diz: o secretário, em sua defesa, afirma não ter recebido qualquer quantia pela referida doação, que os computadores já haviam sido substituídos por outros mais modernos e que não houve dolo, e que, inclusive, desconhecia o parentesco entre a proprietária da escola e o servidor municipal. Aí agora diz: é correto afirmar que o secretário incorreu na prática de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, cuja característica independe da existência de dolo. Está dizendo que o secretário praticou sim ato de improbidade, que ele causou prejuízo ao erário, e esse prejuízo ao erário independe da existência de dolo. Já vou te dizer uma coisa: questão de número 2 é uma questão que sim
se encontra correta. Existem vários pontos a serem debatidos aqui. Primeiro, um secretário é um agente político. Esse agente político pode ser processado por improbidade? Sim. Jurisprudência já é pacífica, dizendo o seguinte: a única pessoa que não vai estar submetida à ação de improbidade é o presidente da República, porque ele responde por crime de responsabilidade. Todos os outros agentes públicos estão sim submetidos, sujeitos à lei de improbidade administrativa. Então, esse já era um ponto. Um outro ponto disse aqui o secretário que ele não teve dolo na doação. Só que quais são as espécies de atos ímprobos? Veja só, existe ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração e ainda tem aquela situação mais nova, que é a situação de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro. Enfim, observe o seguinte: um ato para ser considerado como de improbidade, não necessariamente ele tem que gerar enriquecimento ilícito. Ele disse aqui em sua defesa, que não recebeu qualquer quantia pela doação. Em outras palavras, ele está dizendo que não houve enriquecimento ilícito. Mas se ele fez a doação de um computador que ainda era funcional, é um bem afetado pertencente ao patrimônio municipal. Ele não poderia, então, ter feito simplesmente aquela doação. Com isso, ele causou o quê? Prejuízo ao erário. E, em sua defesa, ele disse que não existiu dolo da parte dele. Só que tem uma coisa: quando você analisa as espécies de atos de improbidade, você percebe que, como regra, um ato só vai ser caracterizado como um ato de improbidade se for praticado a título de dolo. Ou seja, o enriquecimento ilícito só é ato de improbidade se praticado a título de dolo. O atentado contra os princípios só é ato de improbidade se for praticado a título de dolo. A concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro só é ato de improbidade se for praticado a título de dolo. Agora, o prejuízo ao erário, tanto faz se a pessoa atuou com dolo ou culpa, a única forma de praticar ato de improbidade culposa é nesse caso, de prejuízo ao erário. Que o prejuízo ao erário, tanto faz se ele foi causado de maneira dolosa ou culposa, ele vai ser considerado sim um ato de improbidade. Ou seja, quando aqui o secretário diz que não houve dolo, isso não adianta de nada na defesa dele, porque o prejuízo ao erário, para ser tipificado, independe da existência de dolo. Em outras palavras, basta ter existido a culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Aí essa questão de número 2 diz que o secretário incorreu sim, ou seja, praticou sim um ato de improbidade que causou prejuízo horário, e esse prejuízo horário independe da existência da comprovação de dolo. Questão de número 2, por isso questão correta. Fechada a questão de número 2, vamos à questão de número 3, também relacionada ao tema da improbidade administrativa. Diz assim: de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, que são aqueles que se encontram lá no artigo 11 da Lei de Improbidade, é necessária a demonstração de dolo, o qual não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Vamos entender essa situação daqui. Primeiro de tudo, se um ato de improbidade atenta contra os princípios da administração pública, realmente é necessária a existência de dolo, porque lembra daquela observação. Só a situação do prejuízo ao erário, que se encontra lá no artigo 10 da Lei de Improbidade, só nele é que admite punição tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Aí a questão continua e diz que a jurisprudência do STJ diz que não precisa que esse dolo venha a ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Isso daí está certíssimo. Esse dolo aqui basta que venha a ser um dolo genérico. Não precisa, como disse a questão, que o dolo venha a ser
específico. Numa linguagem simples, o que é um dolo genérico? É o dolo, mas que não precisa existir uma finalidade específica, ou seja, é um dolo, mas não precisa que o agente venha agir com um fim específico, ou seja, basta ele atuar com dolo, ainda que ele não venha a buscar um fim pontual, um fim específico. E isso é exatamente o que diz o STJ. Por isso que a questão de número 3 é uma questão que se encontra correta. Observe, para um ato ser considerado como um ato ímprobo que venha atentar contra os princípios da administração pública, precisa ter dolo? Precisa. Basta só a culpa? Não, precisa ter dolo. Mas tem que ser um dolo específico, ou seja, tem que comprovar que aquela pessoa atuou para aquela finalidade específica? Não. Basta existir a comprovação que ela atuou com dolo, um dolo genérico, ou seja, aquele que não precisa e está embutido de um fim específico. Foi isso que disse o STJ, foi isso que disse a questão de número 3, por isso que ela se encontra correta. Vamos agora à questão de número 4, que diz o seguinte, ó, João, ocupante do cargo efetivo de fiscal de serviços municipais de Salvador, no exercício da função, recebeu vantagem econômica consistente em R$ 30 mil para fazer declaração falsa sobre medição e avaliação em serviço público que fiscalizava. Resumindo, está dizendo que eu tenho um servidor, um ocupante de um cargo, João, ocupante de um cargo, tem um servidor que recebeu vantagem econômica, ou seja, ele caiu em alguma das situações de enriquecimento ilícito da Lei 8429 de 92. Aí a questão continua e diz: de acordo com a Lei 8429, João praticou ato de improbidade administrativa, sim, ele praticou, e está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento ao erário, à perda da função pública, à cassação dos direitos políticos e à multa civil. Cuidado com a coisa. Uma pessoa, quando pratica um ato de improbidade, ela pode receber diversas punições. Ela pode ser obrigada a fazer o ressarcimento ao erário, ela pode vir a ter decretada a perda dos bens que foram acrescidos de maneira ilícita, essa pessoa pode perder a função pública, levar uma multa civil, ser proibida de contratar com o poder público e receber a suspensão dos direitos políticos. Leia de novo essa questão, tem um erro nela. Qual é o erro nela? Não existe cassação dos direitos políticos. O que vai existir é a suspensão dos direitos políticos, que nesse caso específico de ser enriquecimento ilícito é uma suspensão de 8 a 10 anos, segundo a lei. Então não é uma cassação dos direitos políticos, é uma suspensão, até porque a própria Constituição ela veda a cassação dos direitos políticos. E o próprio artigo 12 da Lei de Improbidade diz quais são as punições que uma pessoa pode vir a receber e lembra que a punição é a suspensão e não a cassação. Por isso, questão de número 4, questão que se encontra errada. E lembra também do seguinte, ó, não necessariamente quando a pessoa é condenada pela prática de um ato de improbidade, ela vai receber todas as punições. Pode ser que ela só receba algumas. Pode ser que tenha o servidor A que venha receber todas as punições previstas em lei, mas o servidor B apenas receba 2, 3, 4 daquelas punições. Por exemplo, as punições, ou seja, são cumulativas ou não. E neste caso daqui, questão 4 errada, que não vai existir a cassação, mas sim a suspensão dos direitos políticos. Eu até coloquei aqui o prazo, que a suspensão é de 8 a 10 anos, e até um cuidado que eu quero ter é o seguinte, ó, nesse artigo 12 você vai ver o seguinte, existem prazos específicos para condenação quando a pessoa se enriquece de maneira ilícita, quando ela causa prejuízo ao erário, quando ela tenta contra os princípios da administração pública. Eu sei que é chato decorar essa parte, mas é uma parte que é potencial para sua prova. É o que eu já venho falando. Tudo que tem número, tudo que tem prazo,
acaba sendo uma questão queridinha das bancas, porque ela sabe que você está cansado, que você tem vários assuntos para poder revisar, então prazo às vezes confunde. Minha dica é, faz uma tabelinha separando, coloca quais são as punições no caso do enriquecimento ilícito, do prejuízo horário, do atentado contra os princípios, da concessão à aplicação indevida de benefício tributário financeiro, porque, por exemplo, essa questão aqui foi mais simples. Ela não pediu o prazo, mas ela poderia pedir. E vai que cai o prazo bem na sua prova. É por isso que você tem que fazer a memorização desse tópico da melhor forma possível. Com isso, tô olhando aqui, fingindo que tem um relógio que não tem. Com isso, eu tô vendo que já tá dando nossos 30 minutos. Vou encerrar nessa questão de número 4, essa parte de improbidade. E na próxima aula, encerramos improbidade e vamos começar a licitar. Então, já, né, vai preparando o espírito, que na próxima aula a gente finaliza a licitação e emenda com a Lei 8 Capeta, a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitação e Contratos. Mas por hoje é só. Tchau, pessoal!